Obrigado, irmã Luciana. Graça e paz a todos os irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão em casa também nos acompanhando. Muito bom estarmos de volta depois de um período afastados, do templo, da transmissão direto do templo, por uma série de fatores, mas pela graça do Senhor nós estamos bem, estamos novamente aqui, prontos para compartilharmos a palavra do Senhor e darmos continuidade à nossa série de mensagens sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus é o tema geral da nossa mensagem. Nós estamos já na última mensagem hoje, nós já passamos pelas principais afirmações de Jesus no Evangelho de João. Nós vimos Jesus afirmar que é o pão da vida, nós vimos Jesus afirmar que é a luz do mundo, nós vimos Jesus afirmar que é a porta, vimos Jesus afirmar que é o bom pastor, e vimos na semana passada Jesus afirmar que ele é a ressurreição e a vida. E hoje nós vamos encerrar vendo a última afirmação que Jesus faz no Evangelho de João acerca de si mesmo. Ali no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Esse é o tema base, mas nós vamos ler ainda até o verso 9, logo mais, assim que eu fizer uma pequena introdução sobre essa afirmação. Assim, na sequência, nós leremos o texto bíblico e oraremos, então, pedindo a Deus que nos dê a sabedoria necessária para entender esta mensagem. O contexto dessa afirmação que Jesus faz, eu sempre tenho chamado a atenção dos irmãos nessa série de estudos, que cada afirmação dessa é feita dentro de um contexto. Jesus não solta palavras ao ar, não solta afirmações ao ar, muito pelo contrário, elas estão contidas dentro de eventos que estão acontecendo ao longo da narrativa do Evangelho de João. Essa afirmação em específico está dentro de uma série de preparativos que Jesus está fazendo com os discípulos para a sua partida. O Senhor está preparando os discípulos que deveriam agora começar a caminhar sozinhos, e aí sozinhos você entenda entre aspas, porque na verdade eles caminhariam agora acompanhados do Consolador, mas não estariam mais acompanhados da pessoa do Mestre, da pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus está apresentando aos discípulos algumas questões sobre a sua natureza e sobre especialmente a natureza dos discípulos com Cristo, a natureza da relação de Jesus, ou melhor, dos discípulos com Jesus. Então Jesus agora fala aos discípulos: eu sou a videira e meu pai é o lavrador, mas boa parte do que Jesus Cristo irá falar até o verso 9, na verdade até o final do capítulo 15, mas nós vamos nos deter até o verso 9, ele está falando aos discípulos para que os discípulos entendam como eles devem se comportar nesse período em que eles estariam alijados da presença de Jesus, sem a participação de Jesus presencialmente com eles, mas acompanhados do Espírito Santo. Então peço que você abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. O texto nos diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo o ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. É jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Vamos orar? Senhor, dá-nos a iluminação necessária para entendermos a Tua palavra nessa noite, para afirmarmos aquilo que de fato ela nos afirma, para que possamos aprender com esse texto e aplicar essa mensagem às nossas vidas e sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus.
Ensina-nos o que significa o fato de que Tu és a videira verdadeira e que nós, como ramos, devemos estar ligados a esta videira e, mais ainda, como ramos, devemos dar frutos. Ensina-nos isso essa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que nós vamos entender do texto é a afirmação de Jesus. Ela é muito simples de nós entendermos, ela não tem muitos rodeios e também não há a necessidade de uma grande exegese de diversos textos para entendermos. Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus afirma isso, ele está fazendo uma ligação direta com uma forma que os textos do Antigo Testamento se referem a Israel. Israel é chamada, ao longo do Velho Testamento, em diversos textos, de a videira que o Senhor tirou do Egito e plantou na terra prometida. Então, quando Jesus fala, eu sou a videira, ele está se apresentando como o verdadeiro Israel de Deus, como o verdadeiro representante do povo de Deus. Quando ele fala isso porque em todos os textos do Antigo Testamento que fazem essa afirmação, que Israel é a videira que foi tirada do Egito e plantada na terra prometida, os mesmos textos dizem que Israel falhou na sua missão como videira, falhou em não dar frutos. Os textos, inclusive, se referem a Israel como a videira brava que não dá frutos, a videira que não produziu aquilo que é a sua natureza, é produzir frutos. Então, Jesus, quando se apresenta como a videira, ele está respondendo a uma ânsia do povo de Israel de que um dia a videira verdadeira apareceria e, de fato, os frutos que eram esperados dessa videira seriam, de fato, conhecidos, seriam percebidos de todos. Então, fica muito claro quando Jesus faz essa afirmação para aqueles que estão lhe ouvindo, que Jesus está afirmando: a esperança de vocês de que Israel um dia dê os frutos que o Senhor de fato espera que Israel dê, está em mim. Eu sou a videira, eu é que vou dar esses frutos que o Senhor de fato espera. O verdadeiro Israel precisa estar ligado em mim, porque eu sou a videira verdadeira que dará os frutos. Então, os elementos dessa analogia que Jesus faz, dessa ilustração que Jesus faz, são bem fáceis de compreender. Jesus é a videira, Jesus é a planta, Jesus é o tronco principal. Os discípulos que estão ali diante dele são os ramos dessa videira, eles são os galhos dessa videira, de onde os frutos aparecerão, onde os frutos serão visíveis. O lavrador é Deus Pai, é uma figura do Deus Pai, ele aparece também nas palavras de Jesus, e esse lavrador, fica claro que ele vai intervir nessa videira, ele vai intervir nos ramos, deixando que os ramos, de fato, atuem da forma como eles deveriam atuar. Lembrem-se que desde o início, Jesus Cristo vem insistentemente falando que chegará o momento, ou melhor, os profetas já diziam que chegaria o momento em que Deus interviria na história e Ele mesmo apacentaria o seu rebanho. Quando nós falamos de Jesus como o bom pastor, nós deixamos claro que a expectativa messiânica e a expectativa profética era de que um dia Deus mesmo viria apacentar o rebanho de Israel. E aqui, mais uma vez, Jesus Cristo vem dizer, Deus mesmo intervirá nessa videira, Ele vai cuidar da videira e cuidar especialmente dos ramos da videira, para que os ramos da videira façam aquilo que eles de fato devem fazer, que é dar frutos. Por quê? Porque a primeira videira, a videira de Israel, a videira que é sombra da videira que viria futuramente, não atingiu o seu objetivo, que era dar frutos. Diante disso, nós podemos aprender algumas lições da nossa relação com Cristo e da nossa relação com a missão que temos a partir de Cristo, por meio dessas palavras que Jesus fala, por meio dessas orientações e por meio desses símbolos que Jesus nos apresenta nessa analogia que ele faz. Primeira coisa que nós podemos aprender são os tipos de ramos. Jesus fala de 3 tipos de ramos. Ele fala dos ramos que não dão frutos, ele fala dos ramos que dão frutos, mas dão frutos aquém do que deveriam, e ele ainda fala do ramo que dá muito fruto. Primeiramente, vamos entender quem é o ramo que não dá frutos.
Para melhor entendermos esse texto, você deve ficar atento ao verso 2, que é onde Jesus faz essa afirmação. No verso 2 ele diz: todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. A palavra especial aqui que nós devemos chamar a atenção, melhor, a expressão especial que deve chamar a nossa atenção, é o fato de que Jesus afirma que todo o ramo que está em mim, está em mim. Por que eu chamo a sua atenção para essa expressão? Porque muitas pessoas leem esse texto, especialmente a primeira parte do texto, que diz: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Muitas pessoas interpretam essa passagem como se fosse uma afirmação de Jesus da possibilidade da perca de salvação, ou mesmo ainda da possibilidade de existir um crente que não é crente. Um crente que, na verdade, tem apenas uma experiência física e pessoal, e então seria uma espécie de crente pela metade, uma espécie de crente pela metade. Mas o que nós entendemos a partir do texto é que esse ramo, ele está na videira, ele está ligado à videira, ele não está longe da videira, ele não está fora da videira, ele está ligado à videira. Logo, nós não podemos interpretar isso como alguém que possivelmente perderá a salvação ou alguém que não é convertido. Jesus está falando dos seus discípulos, ele está falando daqueles que de fato tiveram um encontro com Jesus. Então é todo o ramo que está em mim. Então é possível estar em Cristo e não produzir frutos. É possível estar em Cristo e não produzir frutos. Contudo, o lavrador não deixará essa situação passar desapercebida. O lavrador não ficará com seus olhos vendados ou ignorará o fato de que existe um ramo ligado à videira que não está dando fruto. Por isso, essa interpretação de que fala-se de perca de salvação ou que fala-se de um crente que não é de fato crente e que ainda assim estaria ligado à videira ou ligado ao corpo, não faz sentido, porque lá para frente, no verso mais para frente ali do texto, ele vai dizer, no verso 6, ele vai dizer que os ramos que não permanecem nele, esses são cortados. Contudo, você que está lendo o texto deve estar se perguntando, mas pastor, tem aqui dizendo que o lavrador corta. O problema que nós temos aqui é um problema de exegese, um problema de tradução, não é exatamente um problema, é uma opção do tradutor. A palavra que é usada no texto aqui como cortar, também pode ser usada como levantar. Como levantar, ao invés de cortar, seria uma ação de levantar. Ela tem essas duas interpretações. A maioria das traduções traduz por cortar, porque há um processo do viticultor, do lavrador, de fazer uma poda para que o galho suba. Mas também há um outro processo de amarração, em que o lavrador, ao invés de cortar o ramo, ele levanta esse ramo e amarra junto com os outros ramos para que aquele ramo então ganhe força e passe a produzir frutos. Isso faz muito mais sentido se entendermos dentro de todo o contexto. Jesus Cristo deixa bem claro em João 6,37, que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então a primeira interpretação que nós podemos ter do texto, a melhor interpretação do texto, não é que o agricultor simplesmente chega, olha aquele ramo que não dá frutos e vai lá e corta. Nós temos que entender que o agricultor vai cuidar desse ramo para que esse ramo faça aquilo que ele de fato foi vocacionado para fazer. Então, entender como o ato de levantar esse galho faz muito mais sentido dentro de todo o contexto do texto, porque aqueles ramos que não estão ligados à videira, esses sim é que são cortados, esses sim é que são tirados, esses sim é que são queimados, mas os ramos que estão ligados à videira, eles são tratados. Então, na prática, o que nós precisamos entender aqui é que Jesus está falando: você que é meu discípulo, você que já teve um encontro genuíno comigo, que está ligado à videira, mas não está dando fruto, o Pai vai intervir na sua vida. O lavrador vai intervir na sua vida. Ele vai fazer algo para que você volte a dar frutos. No caso do exemplo aqui, o lavrador vai levantar esse ramo, porque se ele está muito próximo do chão, ele vai ficar sujo de poeira, ele vai ficar sujo de lama e vai ficar impedido de produzir frutos. Mas quando ele é levantado, ele é limpo, ele é então liberto da poeira, liberto da lama, e ele então pode dar frutos.
para aplicarmos às nossas vidas o que Jesus está dizendo. O Pai vai intervir na sua vida. Se você está ligado a Jesus, se você está ligado à videira verdadeira, se você é um ramo ligado à videira e não está dando frutos, você tem a certeza que o Senhor vai intervir na sua vida. E como Ele vai intervir na sua vida? Ele vai aplicar a disciplina na sua vida. Ele vai aplicar disciplina na sua vida. Ele vai atuar na sua vida de maneira que você perceba a sua situação. Assim como o ramo está sujo, assim como o ramo está empoeirado, enlamaçado, quando nós estamos longe do Senhor, enfurnados em nossa vida pecaminosa, esquecidos do caminho do Senhor, Deus há de intervir em nossas vidas, de maneira que nós sejamos tratados, de maneira que nós sejamos limpos, de maneira que nós sejamos levantados e de forma que nós possamos voltar a fazer aquilo para o qual fomos chamados, que é dar frutos. Você também precisa entender o que é dar frutos dentro do contexto do texto. Dar frutos nesse contexto do texto é fazer aquilo que nós precisamos fazer para que o Senhor seja glorificado. É viver a vida que Jesus Cristo deseja para nós, de maneira que Deus seja glorificado. Porque Jesus viveu a vida que glorificou o Pai. Ele espera, ele deseja, ele ordena aos seus discípulos que eles vivam a mesma vida. Jesus Cristo diz: eu vos escolhi e vos designei para ir e dar frutos. Nós fomos chamados para viver uma vida de frutificação. Essa vida de frutificação é dar sinais externos de que nossas vidas estão sendo moldadas à imagem e semelhança de Jesus. É dar sinais externos de que nossas vidas estão sendo transformadas, o nosso comportamento está sendo transformado, o nosso pensamento, a nossa ética, a nossa forma de lidar com as pessoas e com tudo ao nosso redor, com as coisas boas, com as coisas ruins, com as bênçãos, com as coisas negativas que acontecem nas nossas vidas, com as coisas diferentes que acontecem, com as pessoas ao nosso redor. A nossa ética, a nossa forma de tratar todas essas coisas vai sendo alterada à medida que somos moldados à imagem e semelhança de Jesus, e isso é o fruto da vida do cristão, é o fruto da vida do discípulo. É essa demonstração externa de que, de fato, como nós cantamos, Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, a expectativa do Senhor é que com esses ramos que não dão frutos, Ele há de intervir na vida desses ramos, há de fazer o que for necessário para que esses ramos voltem a dar frutos, ou comecem a dar frutos. Deus não descarta seus filhos. Deus não descarta aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele vocacionou, aqueles que Ele fez conhecer Jesus Cristo. As palavras de Cristo são muito fortes e nós devemos entender: todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Diante dessa afirmação, como podemos entender que o Pai simplesmente, o lavrador, vai descartar aquele ramo que não dá fruto? Pelo contrário, o que Jesus está dizendo para nós é que o Senhor há de intervir na sua vida para que você possa dar frutos, para que você faça aquilo que é necessário para dar frutos. Como é que o Senhor vai fazer isso? Usando da disciplina. A disciplina deve gerar em nós o arrependimento, e a disciplina é quando o Senhor atua nas nossas vidas e nos confronta com o nosso pecado. A disciplina pode ser feita por meio da igreja, pode ser feita por meio do irmão, pode ser feita por meio de uma relação pessoal com Deus, na leitura do texto bíblico, alguma coisa que aconteça, mas o fato é que o Senhor há de mostrar que o seu comportamento está errado e precisa ser disciplinado. Essa disciplina pode ser dura, essa disciplina pode ser mais amena, o Senhor sabe o que cada um suporta, mas o fato é, o lavrador não vai desistir do ramo que não dá fruto. Ele vai intervir na vida do ramo que não dá fruto para que o ramo dê fruto. O segundo ramo que é dito no texto são aqueles que dão frutos aquém do que deveriam. Na segunda parte do verso, Jesus diz o seguinte: todo o ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta. E todo o ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Jesus afirma que os ramos que dão frutos, ou seja, aqueles cristãos, aqueles discípulos que já dão demonstrações da transformação de Jesus Cristo em suas vidas, eles ainda assim não estão ilesos, ou melhor, não passarão ilesos diante do crivo do lavrador. Porque o lavrador sabe o quanto nós podemos produzir de frutos.
O lavrador nos conhece, ele sabe os frutos que nós podemos produzir. Então o lavrador há de também intervir na vida desse ramo. Ainda que aparentemente ele esteja caminhando e dando sinais de frutificação, o lavrador deseja que ele dê mais frutos. Então ele vai podar, ele vai limpar, ele vai fazer o que é necessário para que esse ramo produza aquilo que ele foi vocacionado para produzir. Diante disso, nós podemos entender que Jesus Cristo fala a nós: ainda que você esteja caminhando bem na sua caminhada de fé, ainda que você esteja dando demonstrações de transformação na sua vida, o Senhor continuará trabalhando na sua vida. O Senhor continuará lhe discipulando. O Senhor continuará transformando a sua vida à imagem e semelhança de Jesus. Porque muitas vezes em nossas vidas, embora apresentemos crescimento na vida cristã, esse crescimento pode estar acontecendo de forma desordenada. Ele pode estar limitando a quantidade de fruto que nós podemos apresentar. Às vezes, as nossas prioridades são diferentes das prioridades do reino. Às vezes, nós estamos olhando demasiadamente para esse tempo presente, nos esquecendo que nossos olhos devem estar no tempo futuro, no tempo que há de vir, na glória que há de vir, no tempo em que viveremos na eternidade com Deus. Muitas vezes nós estamos fincando raízes em uma terra que não é a nossa terra. Como o próprio Jesus Cristo diz, muitas vezes estamos ajuntando tesouros onde a traça e o ladrão podem corroer e destruir. Então, nesse sentido, o Senhor, o lavrador, ele vai intervir na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que, ainda que aparentem estar dando frutos, mas que não estão dando os frutos necessários, a quantidade de frutos que deveriam dar. O Senhor há de intervir por meio do discipulado, por meio do ensino e também por meio da disciplina. O agricultor deseja que alcancemos toda a nossa capacidade frutífera e ele fará o que for necessário para chegar lá. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 16, diz que aquele que começou a boa obra em vós, certamente há de completá-la. O lavrador não vai nos largar, não simplesmente olhar dizendo, não, já está dando fruto. O lavrador entende que nós precisamos dar a totalidade de frutos para o qual nós fomos vocacionados, para o qual nós fomos chamados. Às vezes esse processo pode ser doloroso, pode ser uma poda, às vezes esse processo pode ser menos invasivo. Contudo, o agricultor não ficará apenas olhando os ramos que podem produzir mais frutos e não produzem a quantidade de frutos que pode. Se você deseja ser um ramo frutífero, saiba que o agricultor irá limpá-lo para que você produza cada vez mais frutos. O agricultor há de intervir na sua vida e essa intervenção é para que você produza mais frutos, para que você produza todo o fruto que você pode produzir. Por fim, Jesus ainda fala dos ramos que produzem muitos frutos. No verso 8 ele diz, meu Pai é glorificado nisso, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E como nós podemos nos tornar esse ramo, ou como podemos ser esse ramo? O segredo Jesus Cristo já nos dá no texto. O segredo é permanência. O segredo é permanecer em Jesus Cristo. Depois de explicar aos discípulos o que o lavrador faria com os ramos que não produzem, o que ele faria com os ramos que produzem aquém do que podem produzir, ele revela agora o segredo para ser um ramo que produz a quantidade de frutos que o lavrador espera que o ramo produza. O segredo é a permanência em Cristo. Verso 5 nos diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para produzirmos frutos que glorificam a Deus, precisamos permanecer em Cristo. Se não estivermos ligados à videira verdadeira, não receberemos a seiva necessária para crescer e frutificar. E como é que nós podemos manter-nos permanentemente em Cristo? Por meio das disciplinas espirituais, por meio da leitura bíblica, do estudo, da convivência, da comunhão com o Senhor, nos envolvendo com o Senhor Jesus Cristo, conhecendo Ele, sendo conhecido por Ele cada vez mais. Isso é permanecer na videira, é permanecer ligados à videira. Se nós desejamos dar frutos e dar a quantidade de frutos que o Senhor espera que nós produzamos, nós devemos permanecer em Jesus Cristo. Deus não deseja que você faça mais por Ele. Ele espera que você esteja mais com Ele. E permanecer é a palavra-chave. Diante disso, nós podemos fazer algumas aplicações para as nossas vidas a partir desse texto que nós lemos. A
primeira aplicação é: permanecer em Cristo é um imperativo e não uma opção. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim, é o que nos diz o verso 4. Nós não temos a opção de permanecer em Cristo ou não. Permanecer em Cristo é a única opção para darmos os frutos, para darmos o fruto de termos a vida que de fato agrada a Deus. A única forma é permanecer em Cristo. Por isso, permanecer não é uma opção, é um imperativo, é uma ordem que nos é dada. Permanecer em Cristo é vital para produzirmos frutos. Verso 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se desejamos dar os frutos, se desejamos ser esse ramo que de fato frutifica a quantidade que pode frutificar, que deve frutificar, nós devemos permanecer em Cristo, porque só assim produziremos o fruto da vida transformada, de dar essa demonstração externa de que as nossas vidas estão sendo moldadas à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Verso 6, quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo, esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Aquele que não permanecer em Cristo, aquele que não está ligado à videira, aquele que não está permanentemente ligado à videira, esse é cortado fora, é jogado fora e é queimado. O nosso pedido, o nosso clamor ao Senhor é que nós sejamos esse ramo bravo que é enxertado na videira, porque há esperança para todo aquele que não está ligado à videira, que o Senhor pegue esse ramo e enxerte ele na videira, ligue ele na videira, de forma que você possa ter vida em abundância e possa dar os frutos de quem está ligado à videira. Então, se você tem expectativa de salvação, só há uma forma de salvação, é estar ligado à videira, que é Jesus Cristo. Permanecer em Cristo é o segredo para ter as orações atendidas. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerão em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido, é o que nos diz o verso 7. Se nós desejamos ter as nossas orações, as nossas súplicas atendidas pelo Senhor, nós devemos permanecer ligados à videira e as palavras de Cristo ligadas a nós, em nós, e assim tudo aquilo que nós pedirmos, o Senhor nos dará. Isso não é uma carta branca, porque à medida que estamos ligados na videira, à medida que as palavras do Senhor estão em nós, as nossas vontades serão transformadas, porque nós seremos moldados à imagem e semelhança de Jesus. Inclusive, o que nós pediremos em oração será para glorificar o nome do Senhor e não apenas para atender às nossas necessidades. Por isso, se você deseja ter as suas orações atendidas, você deve estar ligado à videira. Se você não tem as suas orações atendidas, talvez seja porque você não está ligado à videira. Por fim, nós temos ainda a lição que permanecer em Cristo é a prova da nossa condição de discípulo. Verso 8, meu Pai é glorificado nisso, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Se nós de fato somos discípulos de Jesus e queremos provar ao mundo que somos discípulos de Jesus, nós devemos dar o fruto que demonstra que somos discípulos. E esse fruto só é possível se estivermos ligados a Cristo, permanentemente ligados a Cristo, permanecendo em Cristo. A última lição, permanecer em Cristo é a única maneira de experimentar o amor de Deus. O verso 9 diz, como o Pai me amou, assim eu também vos amei, permanecei no meu amor. O que Jesus nos diz acerca de si mesmo, por meio dessa afirmação, eu sou a videira verdadeira, é que Ele é a fonte de tudo que precisamos para vivermos a vida que Deus deseja que nós vivamos. Se você deseja viver a vida que Deus preparou para você, que Deus preparou para o homem, preparou para a humanidade, você deve estar ligado à videira. Sem Cristo, nunca conseguiremos fazer a vontade de Deus. Sem Cristo, nunca conseguiremos dar os frutos que o Senhor, de fato, espera que nós demos, que nós apresentemos. Nessa noite, o desejo do meu coração e o meu pedido a você é que você, diante disso, deseje ser o fruto, o ramo que dá muito fruto, que dá todo o fruto necessário, e que você permaneça no Senhor, que você ore ao Senhor pedindo para que
o Espírito Santo do Senhor lhe auxilie nessa empreitada de permanecer ligado à videira, de maneira que você lembre-se que só assim você poderá dar os frutos que se espera do ramo. Vamos orar para encerrar essa mensagem, pedindo que Deus aplique essa mensagem aos nossos corações e transforme as vidas que precisam ser transformadas mediante essa palavra. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, auxilia-nos nas nossas dificuldades. Fala a quem precisa te ouvir nesse momento. Que a tua palavra não volte vazia, como a tua palavra revelada a nós nos afirma. Que a tua mensagem nessa noite chegue aos corações que precisam chegar. E que os ramos que não estão dando frutos, percebam a mão do lavrador levantando eles e trabalhando com eles, limpando eles, de maneira que eles possam dar frutos. Que aqueles ramos que estão dando frutos aquém do que podem dar, que eles possam, nesse momento, perceber a disciplina e o discipulado do Senhor, lhes transformando, lhes chamando a atenção para que eles atinjam a condição de ser o ramo que dá muito frutos. E o desejo do nosso coração é permanecer ligados à videira verdadeira, para que nós possamos dar o fruto e glorificar o nome do Senhor, e glorificar a Deus com as nossas vidas, por meio da transformação que o Senhor há de operar em nossas vidas, e assim demonstrarmos ao mundo que de fato somos discípulos do Senhor. Guarda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.